Salmo 1, versículo 3, diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. Vou repetir isso. E ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Amém. Querido, esse é o alvo meu e teu como filhos de Deus. Eu e você, quando Jesus entrou no nosso coração, nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Deus, Ele usa as figuras daquilo que nós conhecemos para explicar aquilo que nós não conhecemos. Deus usa histórias naturais para falar de coisas espirituais. Um exemplo disso é que quando Jesus andou por essa terra, Ele contava histórias, que nós chamamos de parábolas. Então ele dizia: o reino dos céus parece com isso. E ele contava histórias de pescadores, pessoas que construíram casas, pessoas que administravam uma fazenda. Então ele usava das coisas naturais que o povo conhecia para explicar coisas espirituais que o povo precisava conhecer. Interessante, por que ele fez isso? Porque ele é Deus. E desde o Velho Testamento ele vem usando da mesma estratégia. Quando você chega aqui no Salmo número 1 que nós lemos, e ele diz assim: ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, a folha não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Ele não está dizendo que você é uma árvore, porque você não é, você é um ser humano, você é um filho de Deus. Mas aqui ele está te fazendo uma comparação, que o Filho de Deus que Ele quer que você seja, que o instrumento de Deus que Ele quer que você seja nesse ano, que a pessoa de Deus que Ele quer que você seja, é como se fosse uma árvore frutífera, que está plantada, mas não plantada em um lugar simples, do lado de uma corrente de águas, de um ribeiro de águas. Não águas paradas, mas águas que ficam em movimento constante. Isso significa renovando constantemente, trazendo minerais, trazendo elementos para aquela árvore precisa. E diz o texto que por causa disso, essa árvore, ela dá o fruto no tempo certo. E quando você ouve tempo certo, significa que está acontecendo da forma que ela foi planejada, da forma que ela foi preparada. A gente que trabalha, um exemplo com laranja, né? E a gente sempre está acostumado a dizer o seguinte, que a colheita da laranja, ela começa lá para junho, né? Começa a primeira variedade. Depois tem uma variedade que é mais no meio lá de outubro. Depois uma variedade que vai mais no final. Mas a gente sempre vê as pessoas dizendo assim, que quando a temperatura, o tempo, as coisas saem um pouco fora, de repente dá uma florada da laranja, e está tendo laranja em fevereiro, em março, que não é o tempo. Aqui ele diz que essa árvore dá o seu fruto no tempo certo. Então significa que ela está saudável, que ela está dando fruto no momento correto. Diz aqui, as folhas não murcham. Por que não murcha? Não tem o outono que as folhas secam ou caem, mas ela não murcha porque ela está encostada nas águas, ela está sempre recebendo o melhor. E aqui diz, tudo que ela faz prospera. E quando ela fala prospera, ele está demonstrando que ele não está falando de árvore, ele está falando de mim e de você. Você pode dizer amém? Fala para o teu irmão, você é, ou você será nesse ano, uma árvore plantada junto à corrente das águas,
e que no devido tempo vai dar o seu fruto. Suas folhas não vão murchar, e tudo que você fizer vai prosperar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Pastor, mas é simples assim? Não, tem um segredo. Sim. Quando você começa a olhar essa história que Jesus falou, você começa a perceber que o grande segredo dessa árvore frondosa, que não murcha e que dá fruto no tempo certo, é justamente a água corrente. O grande segredo ali não é uma água parada, porque a água parada, se você parar para pensar, aquela árvore vai tirar todos os nutrientes daquela água, todo o oxigênio daquela água, daqui a pouco aquela água não serve, e ela vai murchar, ela não vai dar o fruto no tempo certo. Então o grande segredo aqui é a palavra água corrente, porque a água corrente, ela está sempre trazendo novos minerais, sempre restaurando o oxigênio da água, sempre trazendo algo novo para aquela planta, sempre crescer bem, sempre crescer perfeita. Então o grande segredo aí é a reposição. Fala comigo essa palavra, reposição. É a reposição dos minerais, é a reposição do oxigênio para aquela planta. E isso acontece na corrente das águas. As águas que passam ali correntes. E interessante que o salmista vem e explica. O que é essa corrente das águas? Como eu reponho, como eu faço a reposição dos minerais que eu preciso durante esse ano, como eu faço para repor o oxigênio que eu preciso durante esse ano. Vamos trazer para a palavra de Deus para os dias de hoje, como é que eu reponho a presença de Deus, como é que eu reponho a unção de Deus, como é que eu reponho uma palavra profética, como é que eu reponho o mover de Deus na minha vida, como é que eu vou repondo, porque eu preciso dessa água espiritual corrente na minha vida, como é que eu reponho? E o salmista explica. Versículo anterior, versículo 2, olha aí na tua Bíblia. Ele diz assim: antes, porém, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita. Fala bem forte comigo, medita. Fala, não só ler, meditar. Fala assim, ler é passar os olhos, correndo, lendo. Fala, leitura dinâmica, como ler no jornal. Agora, meditar é buscar o que está escondido na palavra, é reler, é mastigar, é ficar ali remoendo ou ruminando aquela palavra. E aqui ele diz: na sua lei, antes tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Água corrente, reposição de minerais e oxigênio, reposição dos elementos que a árvore precisa, vem da algo que se chama lei do Senhor ou palavra de Deus. Mas só está aqui na palavra? Não, porque uma água parada, ela tem minerais e oxigênio por pouco tempo. Uma água parada, ela vai ser, eu vou absorver aquilo e acabou. Por isso que a palavra de Deus fechada em cima da tua estante, a palavra de Deus lida apenas na quinta e no domingo, a palavra de Deus simplesmente que você carrega em cima do banco do teu carro, isso se chama água parada. Ela tem oxigênio, ela tem os elementos que você precisa, mas por pouco tempo, porque você pouco usa. Mas quando você entende o que o salmista está revelando nessa palavra, ele diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito.
Meditar é água corrente. Todo dia está se renovando. Todo dia tem algo novo. Todo dia eu estou buscando mais. Todo dia eu estou trazendo algo novo para mim. Todo dia há um mineral novo que eu estou encontrando na palavra. Todo dia eu estou me reabastecendo do oxigênio da palavra. Todo dia eu estou trazendo aquilo que vai me dar o fruto no tempo certo, que a folha não murcha e que tudo que eu faço vai prosperar. Fala para o teu irmão. Se você é crente que só lê a Bíblia de quinta e domingo, fala para ele. Se você é crente que só lê a Bíblia de quinta e domingo, você deve estar fraquinho, meu irmão. Você deve estar anêmico. Fala para ele, o teu fruto não vai sair no tempo certo. Você deve estar murchinho de folha. E prosperar não me arrisco a dizer. Pega a palavra de Deus na tua mão e fala assim, levanta ela aí. Levanta a palavra de Deus. Fala comigo assim: eu tenho nas mãos um rio de águas correntes. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, mais eu tiro daqui o que eu preciso para ser mais do que próspero, para ser mais do que vencedor, para ser mais saudável, para dar o fruto no tempo certo. Quem entende isso, diga amém. Amém? Querido, a meditação na palavra não é simplesmente algo novo. Não. A Bíblia fala, vocês não precisam ler. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse para Josué: não tire a boca desse livro durante toda a sua vida, para que vá bem no seu caminho e tudo que você fizer prosperará. Lá no livro de Neemias, você não precisa abrir, lá no capítulo 8, versículo 5, diz que quando eles estavam construindo o templo e as muralhas, e eles pegaram a palavra, diz que Esdras leu de manhãzinha, de 6 horas da manhã, com o povo reunido na praça. Ele leu a palavra até o meio-dia, explicando o que o povo precisava aprender. Lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, Deus falou assim: profeta, pega o rolo dessa palavra, come ela. E diz que o profeta comeu a palavra. E diz que aquilo encheu o estômago dele. E ele diz assim: vá e fala ao meu povo Israel. E aí você começa a perceber que esse comer é o alimentar da palavra que enche o teu corpo, que traz o que? Saúde. Que traz o que? Alegria. E traz a voz de Deus para você. Desde lá do Velho Testamento, Deus tem falado. O apóstolo Paulo, quando estava velhinho, já preso, você pode ler na segunda carta de Timóteo, foi a última carta que ele escreveu. Ele na prisão, velhinho, depois de toda a experiência que ele teve com Deus, ele vira para Timóteo e fala assim: passa na casa de Carpo e traga para mim os pergaminhos, quer dizer, a palavra. E aí você começa a pensar, o que o Paulo, velho, mas com toda a experiência que deu, precisa continuar lendo a palavra. O que ele está buscando? E aí você começa a perceber que a leitura da palavra não é apenas conhecimento. A leitura da palavra é a oxigenação da tua vida espiritual. Que a leitura da palavra é o encher dos ingredientes que você, como árvore frutífera, precisa para dar o devido fruto. Se você é alguém que vai na igreja e não lê a Bíblia, com certeza, daqui a pouquinho, você está pronto para ser podado. Porque você não está produzindo o que Deus produziu para você. E não adianta você dizer o seguinte: mas eu estou buscando a Deus. Você está buscando, mas não está se alimentando. Fala para o teu irmão: só tem um alimento para você.
chama-se palavra de Deus. Não tem outro alimento, fala para ele. É a palavra de Deus que te alimenta para que você dê bons frutos. Você pode dizer amém? Querido, meditação na palavra não é moda. Meditação na palavra aconteceu desde o Velho Testamento, no Novo Testamento. Tem que ser uma prática. Ah, pastor, eu tento ler. Eles também. É por isso que nós precisamos aprender a ter disciplina naquilo que nós fazemos. Fala para o teu irmão, essa semana, meu irmão, fala para ele, não almoça não. Fala para ele, não janta não. Nem toma café da manhã. Fala assim, para que isso? Engraçado que olhando pela carinha de vocês falam assim, por quê? Porque nós gostamos de comer. Nós gostamos, sentamos na mesa, aquilo é bom demais. Por quê? Porque a tua carne, meu irmão, ela está viciada em alimento. Que é isso, pastor? Não precisa para comer? Precisa, mas você está viciado. Que é isso? Te provo. Quando vai dando meio-dia e meio, você começa até a tremer. Passa mal. Ai, eu preciso de comida. É sinal da tua carne. Interessante, olha para mim, que você conhece o sinal da sua carne. Você conhece. Você começa a tremer, você começa a passar mal. Ai, eu preciso comer alguma coisa. Minha pressão vai cair. Você vê os sinais, o teu corpo vai dando sinais. Por quê? Porque ele precisa de alimento. E você conhece isso. Você conhece. Você identifica. Conheço alguns irmãos que falam assim, eu preciso tomar uns cafezinhos durante o dia, para ver se eu dou uma acelerada. Até quando você é lento, você sabe o que você tem que fazer para dar uma acelerada. Então você vai lá e come, porque a tua carne, você consegue identificar a tua carne. Quando tem sede, vai correndo tomar água. Você conhece os sinais da tua carne. Agora olha para mim, e os sinais do teu espírito? Você não conhece? Porque assim como a carne dá sinais da necessidade de alimento, o teu espírito também dá sinais da necessidade de alimento. Você não percebe quando você começa a se distanciar, é porque está faltando. Você não começa, quando você começa a gostar de coisas que não é de Deus, é porque está faltando. Você começa a buscar outras coisas, é porque está faltando. Quando você começa a esfriar, é porque está faltando. E é interessante que a meditação na palavra, ela nos ajuda a estar todo dia cheio daquilo que vai dar fruto no tempo certo. As nossas folhas não murcham e tudo que a gente fizer vai prosperar. A palavra, a meditação na palavra todo dia. Interessante que Deus contou uma parábola no Velho Testamento falando disso. A Bíblia fala que no Velho Testamento, no tempo do deserto, todo dia de manhã caía o que ele chamou de maná. E diz a palavra de Deus que eles tinham que ir lá, sair da sua tenda, ir lá e pegar o maná, para fazer a comida. E diz lá uma regra, que se você pegasse demais, sendo esperto, né? Dá uma de brasileiro, vou dar uma esperto, vou dar uma dibrada em Deus, vou levar um bornal a mais, né? Vou encher desse lado aqui, mas quando estiver enchendo aqui, eu dou uma jogadinha para cá, aí eu saio de lá já com a minha dispensa cheia. Mas Deus disse o seguinte, que você tinha que pegar para aquele dia, porque se você deixasse para outro dia, ia estragar. E não é que tive muito hebreu dando uma de brasileiro. Um monte de gente pegou para sobrar. E quando eles foram ver no outro dia, tinha estragado. Fala a pessoa que está do teu lado, cada dia da tua vida
Você precisa dos elementos de Deus que estão na palavra. Se você ficar um dia sem ela, você vai se enfraquecendo. Pastor, eu não tenho tempo. Tem. Claro que tem. Claro que tem. Você quer ver uma coisa? Você chegar para uma pessoa e falar assim, a pessoa tem trabalho, tem compromisso à noite, tal coisa. Aí chega os amigos e fala assim, ó, vamos na pizzaria hoje? Ah, mas hoje eu estou com a agenda cheia, né? Eu tenho o dia inteiro trabalhando, mas tenho mais umas coisas para fazer. Ah, vamos na pizzaria hoje. Dá um tempinho para mim que eu vou ajeitar um negócio. E não é que a pessoa ajeita e vai na pizzaria? Com a agenda cheia. É impressionante. Por que nós não fazemos isso com a palavra de Deus? Por que nós não tomamos uma decisão de ajeitar a nossa agenda para que a palavra de Deus todo dia tenha um lugarzinho dela, para que esse ano a gente possa dar o fruto no tempo certo, a nossa folha não murcha e tudo que a gente fizer nesse ano vai prosperar. Vamos ajeitar a nossa agenda, vamos ajeitar nossos compromissos e colocar a palavra de Deus em um momento do nosso dia, para que essa água corrente possa fluir. 1 Timóteo capítulo 4. Eu quero mostrar para você o quanto que a meditação na palavra é importante para você a partir de hoje, nesse ano, ou durante toda a sua vida. 1 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo ensinando para o seu filho Timóteo a importância disso. Olha o que diz aqui. E eu quero mostrar para você 4 coisas sobre meditação na palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 13. Que a meditação da palavra é apenas um ensinamento do Ministério Ouvir e Crer? Não. A meditação da palavra, ela é um ensinamento de Deus para os seus filhos, aonde você estiver, em que lugar você estiver, aonde você morar, enquanto você viver. Porque é ali que você vai encontrar o que você precisa para estar firme. Firme. Olha só o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ensinando, versículo 13, diz assim, versículo 13, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, ou meditação, à exortação e ao ensino. Por que eu falo que isso aqui, o que ele está dizendo aqui é meditação? Porque ele mostrou o resultado. Ele diz assim, aplica-te à leitura. Se eu leio de forma que eu aprendo, aqui ele fala exortação, a próxima coisa. Exortação é o primeiro princípio que você tem que fazer com você. Você sabe qual que é o problema do cristão dos dias de hoje? Ele começa a ler a Bíblia, ele encontra uma verdade, ele quer aplicar a verdade na vida do teu irmão. Ele fala assim, olha aqui, está dizendo isso daqui. Aí você vai lá e fala para o teu irmão, ó, a palavra de Deus diz o seguinte, assim, 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 assim. Nós somos muito bons em avaliar causa alheia e somos péssimos em julgar os nossos atos. Mas aqui ele diz assim, eu vou ler, ele falou assim, aplica-te na leitura. Quando eu leio, eu começo a descobrir aquilo que eu preciso ser transformado por Deus, eu estou me exortando. E depois ele fala assim, e no ensinar, quando eu aprendo, aquilo que eu aprendo eu mudo, e naquilo que eu mudo, eu tenho autoridade para ensinar. Vou repetir isso, quando eu medito, eu aprendo, aquilo que eu aprendo muda a minha vida, e naquilo que eu mudo, eu tenho autoridade para ensinar.
Por isso que a meditação na palavra é importante. Então a primeira coisa que eu aprendo, meu querido, aplica-te na meditação da palavra. Sabe, tem muita coisa nas nossas vidas que nós precisamos mudar. E quanto mais nós aplicamos na meditação da palavra, mais a palavra vai nos exortando, mais a palavra vai confrontando a nossa vida, mais a gente vai mudando e mais a gente vai conquistando a autoridade para poder chegar na vida de alguém e falar assim: olha, o que você está fazendo, não faça, faça assim. Talvez o teu irmão vai dizer assim: mas quem é você para dizer para mim fazer assim? E aí você tem autoridade para dizer para ele assim: eu estou dizendo para você fazer assim, porque eu já vivi assim, já passei assim, Deus já me mudou aqui, já sofri aqui, e hoje eu estou te mostrando para você não sofrer mais. A meditação da palavra, ela te leva a uma transformação. Mas diz o texto: aplica-te. Fala para o teu irmão: se você não se dedicar, se você não aplicar o teu tempo, se você não debruçar em cima dessa palavra, ela não pode mudar você. Então a primeira coisa que eu aprendo para mim nesse ano 2017, meu querido, eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, eu preciso meditar, eu preciso se alimentar, eu preciso comer dessa palavra todos os dias. É ela que vai confrontar as minhas mazelas, é ela que vai confrontar os meus defeitos, e através dela eu vou sendo transformado para ajudar outras pessoas. Mas eu preciso me aplicar. Não espere que o pastor simplesmente te ensine, ainda que ele possa fazer. Não espere que o irmão simplesmente te ensine, que ainda que ele possa fazer. Você precisa ser muito mais faminto do que alguém te ensinar. Você já precisa chegar para as pessoas já com uma bagagem daqueles que têm fome de comer, daqueles que têm sede de beber, daqueles que têm buscado todos os dias. Segunda coisa, versículo 14. Diz assim: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, por posição de mão dos presbíteros. Quando você olha para esse texto, parece que ele está falando de uma coisa completamente diferente. Mas eu não posso tirar um texto fora do contexto, senão vai virar um pretexto. Ele não está simplesmente dizendo sobre um dom que a pessoa tem, que foi colocar, oraram por ela e o Espírito Santo o capacitou. Ele está dizendo assim: desenvolva. Olha só o que diz aqui no texto: não deixe de desenvolver esse dom. E um dos instrumentos que te ajuda a você crescer no teu ministério, crescer no dom que Deus te deu, é a meditação na palavra. O versículo anterior está complementando o posterior. Não tem jeito de ser profeta se não conhecer essa palavra. Não tem jeito de ser apóstolo se não conhecer essa palavra. Não tem jeito de ser pastor se não conhecer essa palavra. Não tem jeito de ser evangelista se não conhecer essa palavra. Não tem jeito de ser mestre se não mergulhar, comer, se alimentar, realmente se empanturrar dessa palavra para poder ensinar alguém. Então como eu desenvolvo o meu dom? Se não, meditando na palavra. E a segunda coisa que eu aprendo, que a meditação me leva a amadurecer o meu dom. Quanto mais eu medito, mais Deus vai falando comigo para mim aplicar aquilo que Deus me chamou para fazer. Fala para o teu irmão: você tem um dom maravilhoso. Fala: Deus deu para você, não deu para mim. Fala: aí dentro de você tem o bom depósito de Cristo. Significa, fala para ele, que tem um dom dentro de você. E você vai fazer ele crescer através da meditação na palavra. Terceira coisa que Paulo está ensinando aqui, versículo 15. Ele diz assim: ocupa-te dessas coisas, dedica-se inteiramente a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Olha que coisa linda. Ele diz assim: ocupar-se. Dá uma olhada para o teu irmão com aquele olhar desconfiado de profeta. Fala para ele assim:
Fala assim, você tem ocupado teu dia fazendo o quê? Ah, pastora, sabe o que é? De manhã eu vejo aquele programa lá, Viver Bem. Depois eu assisto Jornal Hoje, depois do Vale a Pena Ver de novo, Sessão da Tarde, a Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 8, Jornal Nacional. Depois me dá um sono danado, vou dormir. Sabe o que é, pastor? É que tem uns irmãos da igreja que vai lá e fica falando tudo da vida dos outros. A gente fica comentando os problemas da igreja. A gente fica a tarde inteira comentando os problemas da igreja. Sabe o que é, pastor? Eu começo todo dia de tarde, eu tiro para começar o jogo a 1 e terminar às 8 da noite. Ah, não dá para meditar na palavra, pastor. Fica plim, 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 plim. É o WhatsApp todo dia, toda hora. O povo não pode conversar comigo. Com certeza você está muito ocupado, meu irmão. Muita coisa. Mas a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala assim: ocupa-te dessas coisas. Dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Quando eu ouço isso, a primeira coisa que eu começo a entender é que o Espírito Santo está dizendo, e fala assim: peraí, então eu tenho um progresso, eu tenho algo para progredir, então eu tenho uma forma de progredir. De que forma? Ocupando meu tempo com outras coisas? Não. Porque aqui diz que se eu me ocupar da meditação da palavra, se eu me dedicar inteiramente à meditação da palavra, eu vou ter progresso naquilo que Deus tem para mim. Eu vou ser árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, a minha folha no murcho, e tudo que eu fizer em 2017 vai prosperar. Mas eu preciso de ter atitude de me ocupar. Por isso que eu aprendo a terceira coisa: o meu progresso está na minha dedicação. Se eu não for dedicado, eu não vou crescer. Se eu não for dedicado, eu não vou sair da infância espiritual. Se eu não for dedicado, eu não vou. E querido, dedicação não é alguém atrás de você fazendo vamos fazer, vamos. Porque tem pessoas que tem essa mania, né? Precisa ter alguém atrás empurrando. Vamos, vai. Tem pessoas que é desse jeito. Não, isso não é dedicação. Isso é encostação. Preguiçação. Não sei se existe essa palavra. É isso. Alguém tem que te empurrar para você andar. Não. Foi quando aconteceu com aquele paralítico que estava deitado 38 anos naquele lugar. Jesus chegou para ele e falou assim: queres ser curado? Ele não respondeu que queria. O que ele fez? Foi dar desculpa de sempre. Ah, mas não tem ninguém que me põe na água, porque quando a água se mexe, alguém corre na minha frente e eu não consigo alcançar lá. Sabe o que se chama isso? Encostação. Mas chegou Jesus, olhou para ele e falou assim: levanta, pega a tua maca e anda. Dedicação, decisão. Eu vou me alimentar da palavra. Eu preciso meditar nela de dia e de noite. Eu preciso comer desse livro. E a última coisa, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti e do teu ensino, persevera nessas coisas. Desta forma, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. A quarta coisa que eu aprendo, e a última, é que esse ano, ele vai ser o quanto você focar na meditação na palavra. Aqui diz que eu tenho que ter cuidado de mim e do que eu ensino.
Então, se eu tenho que ter cuidado da minha vida, o que eu estou fazendo para a minha vida melhorar? Então eu preciso meditar. Se eu tenho cuidado daquilo que eu ensino, o que eu estou fazendo para aprender? Então eu preciso meditar. E aqui ele diz assim: persevera nessas coisas. E ele diz assim: desta forma salvará a ti e os que te ouvem. Querido, você pode até interpretar essa palavra como uma questão de salvação, mas eu quero mostrar para você um outro ângulo. O que ele está querendo dizer aqui dentro do contexto é que você vai salvar, não no questão de salvação, mas você vai se salvar de ter uma vida medíocre, uma vida de apenas frequentador de igreja, de esquentador de banco de igreja, uma vida, um ano simplesmente de alguém que passou o ano frequentando simplesmente os cultos da igreja, mas não desenvolveu o seu dom, não conquistou vidas para o Senhor, não cresceu, não amadureceu. E aqui ele diz assim: toma conta de ti, do que te ensino, persevera nisso. Desta forma você vai se tornar alguém frutífero, como uma árvore plantada, e as pessoas que estiverem perto de você vão olhar para você e vão falar assim: eu quero fazer o que ele está fazendo. Então você salva a ti e salva aqueles que te ouvem, porque você se torna uma árvore frutífera, e as pessoas olham para você e decidem se tornar uma árvore frutífera nesse ano. A meditação na palavra não é um modismo, é a receita que Deus me deu para ser uma árvore saudável. Árvore saudável. Tem muita coisa na minha vida que é curada porque eu leio a palavra. Fala para o teu irmão: quer saúde para os seus ossos? Fala. Saúde para a tua vida emocional. Saúde para a tua carne. Palavra de Deus. De dia e de noite. De gota em gota. De hora em hora. Amém? Amém? Eu acho interessante quando você vai no médico, e depois eu quero pedir para você, para a igreja estar orando, quando terminar aqui. Quando você vai no médico, o médico vai lá e fala assim: você está com uma dor de garganta daquelas. Doutor, é verdade, não estou conseguindo nem engolir. Você vai ter que tomar um antibiótico aí. Que jeito que é isso? No mínimo 7 dias. 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Você percebeu que você faz certinho? Você vai lá, compra um remédio caro. De manhã você toma comprimido, à noite você toma comprimido. 7 dias. E dá resultado. Então eu vou passar uma receita para você. Todo dia, tira um tempo para orar e meditar na palavra. Todos os dias. Você vai ver. A tua vida vai ser transformada. E você vai ter fruto, exemplo e saúde espiritual para ensinar outros. Fala para o teu irmão: você precisa meditar na palavra. Fala: todo dia. Amém.